Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emília, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e nesta videoaula vamos falar sobre a tabela periódica, organizar os elementos por cores, propriedades dos átomos, formação de substâncias, teoria do octeto e ligações químicas. Tabela periódica. Qual a necessidade de se fazer uma tabela periódica? Bom, organizar os elementos químicos que já eram conhecidos através de propriedades, características, densidade, ponto de fusão, de ebulição, reatividade e etc. A estrutura da tabela periódica dispõe seus elementos químicos em ordem crescente de número atômico, segundo Henry Moseley. Através dessa organização, podemos realizar algumas previsões no que diz respeito às propriedades dos elementos químicos, tais como tamanho dos átomos, tipos de ligações que possivelmente realizarão e a distribuição eletrônica. A organização da tabela periódica, linhas horizontais ou períodos, ela se refere a quantas camadas o átomo tem. Já a organização da tabela em colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias, possui propriedades semelhantes físicas ou químicas. Bom, temos algumas famílias com nomes específicos, tais como metais alcalinos, que é a família 1A, metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, calcogênios, que é a família 16A, halogênios, que é a família 17A, e os gases nobres, que é a família 18A, ou também chamada de zero. Bom, quando a família não tiver nenhum nome específico, dá-se o nome do primeiro elemento desta família. As famílias se dividem em dois grandes grupos, os elementos representativos, que possuem distribuição eletrônica em S ou P, e os elementos de transição, que possuem distribuição eletrônica em D ou F. Bom, observação, os hidrogênios, embora ele se localize no período 1 da família 1, ele não possui nem família e nem período, ele é um elemento isolado. Vamos organizar os elementos químicos por cores. Bom, vamos estudar alguns conceitos básicos para o estudo da química, como a variedade de cores na tabela periódica, se referindo às diferentes características físicas e químicas dos elementos que nela se encontram. Tabela periódica e suas cores. Bom, as diferentes cores presentes na tabela periódica representam uma outra maneira de agrupar os elementos. Nesta organização, os elementos químicos são classificados de acordo com suas propriedades físicas e químicas em metal, ametal, gás nobre e hidrogênio. Os metais. Os elementos classificados como metais são a maioria no sistema periódico. Os metais são bem presentes no nosso dia a dia. Possuem algumas características em comum, como por exemplo o brilho, que é uma das características dos metais. São sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o único metal no estado líquido. Geralmente são duros e dúcteis, porém maleáveis, ou seja, é possível transformá-lo em lâminas e fios. São bons condutores de eletricidade e de calor, como por exemplo os fios de metal de cobre utilizados nas instalações elétricas das residências. Possuem temperaturas altas de fusão e de ebulição. Possuem grande tendência em formar cátions, ou seja, íons que doam elétrons. E como exemplo nós temos aí os fios, os talheres, as moedas, os ferros. Ametal ou não metal? Bom, os ametais ou não metais possuem características físicas e químicas opostas aos dos metais. São elas: eles não possuem brilho metálico, exceto o iodo e o carbono na sua forma de grafite, não são condutores de calor ou eletricidade, sendo considerados isolantes térmicos e por isso muito utilizados na confecção de borrachas. Não são sólidos, geralmente se encontram no estado gasoso à temperatura ambiente, como por exemplo o oxigênio que nós respiramos. Os pontos de fusão e de ebulição dos metais são baixos quando comparados aos dos metais. Possuem grande tendência em formar ânions, ou seja, íons que recebem elétrons. Como exemplo, nós temos aí o carbono, o fósforo, o enxofre, o selênio. Gases nobres. Os gases nobres são elementos químicos que se encontram na família 8A ou 18 da tabela periódica. Aí, como exemplo, nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São bastante estáveis, ou seja, não se unem a qualquer outro elemento da tabela periódica para formar compostos, pois não tendem a doar nem a receber elétrons, e por isso são encontrados na forma isolada na natureza, como por exemplo nós temos o gás hélio.
Hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes no universo. Ele possui características bem particulares e por isso não se encaixa nas demais classificações. O hidrogênio ele se encontra no estado gasoso e é altamente inflamável à temperatura ambiente. Possui a capacidade de se combinar com os metais e com os ametais, como por exemplo nós temos o gás hidrogênio. Propriedade dos átomos. A tabela é denominada periódica porque ela exige características que se repetem de período em período. A partir desse momento, estudaremos 3 das várias propriedades periódicas. São elas o raio atômico, a eletronegatividade e o potencial de ionização. Raio atômico é a distância entre o centro da esfera, ou seja, o núcleo atômico, até a sua extremidade, ou seja, o elétron mais externo da eletrosfera. O tamanho dos átomos depende de 2 fatores: o número de camadas eletrônicas, que é a quantidade de prótons existentes em seu núcleo, ou seja, a sua carga nuclear. O raio atômico foca em 2 pontos. Em uma mesma família, o raio atômico tende a aumentar em direção aos períodos mais abaixo da tabela periódica, crescendo assim de cima para baixo. Os átomos que possuem o mesmo período, ou seja, o mesmo número de camadas eletrônicas, o raio cresce à medida que andamos para a esquerda da tabela periódica. Sendo assim, os átomos que se localizam à esquerda da tabela periódica possuem um raio atômico maior que aqueles que se encontram à direita. Portanto, de uma forma geral, podemos afirmar que o raio atômico no sistema periódico ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, como mostra na imagem a seguir. Potencial de ionização. O potencial de ionização, ou energia de ionização, é a energia necessária para se retirar um elétron da eletrosfera de um átomo em seu estado fundamental, isolado e gasoso. Os potenciais de ionização dos ametais são maiores do que a dos metais. Os metais possuem tendência em liberar elétrons, logo é necessário pouca energia para a retirada desses elétrons. Já os ametais possuem tendência em receber elétrons, por isso a energia necessária para arrancar um elétron é muito grande, aumentando assim o seu potencial de ionização. Quanto maior for o raio atômico, a atração existente entre o núcleo e o elétron da eletrosfera será menor, e os elétrons se encontrarão mais afastados do núcleo e, portanto, mais livres. Assim, a energia necessária para sua retirada é menor o potencial de ionização. Quanto menor o tamanho de um átomo, a atração do núcleo elétron existente é maior e o elétron se encontra mais preso, o que dificulta a sua retirada, aumentando o seu potencial de ionização. De uma forma geral, podemos afirmar que o potencial de ionização na tabela periódica tende a crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, como mostra na imagem a seguir. Eletronegatividade. Essa propriedade periódica se encontra associada à tendência, seja ela maior ou menor, de um átomo a atrair os elétrons para si em uma ligação química. Portanto, através da eletronegatividade, é possível comparar a força de atração exercida entre os átomos sobre os elétrons de uma ligação. A eletronegatividade está diretamente relacionada com o raio do átomo, pois quanto menor for o raio atômico, maior será a sua força de atração sobre os elétrons. Assim, podemos afirmar que quanto menor for o raio atômico, maior será a sua eletronegatividade e vice-versa. Observação: os gases nobres eles não possuem essa propriedade, já que eles não se combinam com outros átomos, não estabelecendo assim ligações. De uma forma geral, a eletronegatividade na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, como é representado no esquema a seguir. Formando substâncias. Os átomos podem se unir a outros e formar substâncias, como por exemplo nós temos no nosso contato do dia a dia a água, o sal de cozinha, o gás oxigênio. Teoria do octeto. Um grupo de átomos se encontravam estáveis quando isolados, sem que houvesse combinação com outros átomos, e que possuíam uma certa semelhança em sua distribuição eletrônica, como mostra na tabela a seguir.
Ao analisarmos as configurações eletrônicas dos gases nobres, que é da família 8A ou 18, percebemos que possuem a mesma quantidade de elétrons no último nível eletrônico, ou seja, 8 elétrons, exceto o hélio, que só possui 2 elétrons na camada de valência, que é a camada K. E com essa conclusão, foi constituída uma teoria denominada regra do octeto, ou teoria do octeto. A partir de então, a distribuição eletrônica dos gases nobres passou a ser uma referência para os outros átomos, indicando que os átomos somente se estabilizariam quando adquirissem 8 elétrons em sua última camada, tal como um gás nobre. Ligações químicas. Os átomos, então, conseguiram atingir a estabilidade por meio da combinação com outros átomos, participando de ligações químicas com o objetivo de obter uma estabilidade similar à dos gases nobres, exceto o átomo de hélio, que só possui estabilidade com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Existem 3 tipos de ligações entre os átomos: as iônicas, as covalentes e as metálicas. Ligação iônica ou eletrovalente. Ela é derivada da palavra e do conceito de íons. Os átomos doam elétrons para outros que precisam receber elétrons, a fim de que ambos se estabilizem, ou seja, adquiram 8 elétrons em sua última camada, segundo a teoria de octeto. Essa ligação ocorre entre cátions, que perdem elétrons, e ânion, que ganham elétrons. É estabelecida pela atração de cargas e sinais opostos. Esse tipo de ligação se estabelecerá entre metais que possuem tendência em doar elétrons e os ametais que têm tendência em receber elétrons, como por exemplo nós temos o sal de cozinha. Ligação covalente ou molecular. Ela se realiza por meio de compartilhamento de elétrons, que se encontram na camada de valência dos átomos. Nesta ligação covalente, não há formação positiva de cátions e nem negativa de ânions, pois os átomos nessa ligação não doam nem recebem elétrons, eles compartilham elétrons. Cada compartilhamento é representado por um traço e se refere sempre a 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons. Ela realmente forma moléculas. Por exemplo, nós temos a formação do Cl2 e do CO2. Os metais têm por característica ser um bom condutor de eletricidade. Eles formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, que é a união de 2 ou mais metais. Ele origina diversas propriedades importantes, como a maleabilidade e a ductibilidade, como por exemplo o aço. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço!